Bem-vindos à última aula do nosso módulo sobre a inteligência emocional. Nós hoje vamos terminar este módulo e vamos falar sobre as consequências de não conhecermos as nossas emoções. Basicamente, não conhecer e compreender as nossas emoções pode levar a uma série de consequências negativas nas nossas vidas. Isso inclui problemas de saúde, como a ansiedade e a depressão, mas também comportamentos destrutivos e disfuncionais, por exemplo, fazer compras de forma compulsiva. Por essas razões, é crucial aprendermos a lidar com as nossas emoções de uma maneira saudável. Quais são os comportamentos disfuncionais que podemos desenvolver se não soubermos lidar com as nossas emoções? Vamos focar em 3 comportamentos disfuncionais. O primeiro são as compulsões. Essas compulsões desenvolvem-se quando não conseguimos lidar com as nossas emoções de forma saudável e então podemos desenvolver comportamentos compulsivos, como compras excessivas, consumo exagerado de comida ou vícios em drogas ou medicamentos. Noutros casos podemos desenvolver violência em que a incapacidade de lidar com emoções intensas pode levar a atos de violência como agressões, ou até mesmo homicídio ou suicídio. Por outro lado, temos também as somatizações, ou seja, quando nós reprimimos emoções, isso pode levar a problemas físicos, como dores de cabeça crónicas, crises de pânico e até ao desenvolvimento de doenças autoimunes. Todos estes comportamentos disfuncionais são irracionais e, uma vez que as emoções têm como função levar-nos a agir, toda essa energia que nos devia levar a ter uma ação é transformada num comportamento disfuncional. Por quê? Porque quando nós tentamos esconder, reprimir emoções, etc., a realidade é que a energia proporcionada pela emoção precisa ser libertada de alguma forma. Então, nós arranjamos maneira de aliviar essa energia, seja de forma adequada, seja de forma inadequada. Maneiras disfuncionais de lidar com emoções. Muitas das ações que levam a comportamentos disfuncionais surgem a partir de escolhas que nós fazemos quando aparece uma emoção. Uma das ações mais comuns é o engolir o choro. Quando seguramos as nossas emoções, muito provavelmente vamos desenvolver compulsões, pois apesar de estarmos a reconhecer a emoção, estamos a negar o que ela nos está a transmitir. A emoção fica bloqueada. Ficando bloqueada, não há forma de ela sair, então o escape que essa emoção encontra muitas vezes é uma compulsão, uma crise de pânico ou essas dores de cabeça que aparecem. Outro comportamento está relacionado com a falta de controlo. Não ser capaz de gerir emoções pode levar à impulsividade e a reações exageradas diante de situações emocionais. Surge sobretudo na expressão da raiva, ou seja, quando nós manifestamos a nossa raiva. Quando a raiva aparece, nós não entendemos o que fazer com essa raiva, e então acabamos por reagir de forma impulsiva, seja a gritar, seja a bater em alguém, seja a atirar objetos. Portanto, aqui acaba por aparecer sobretudo a violência. Outra coisa que muita gente tenta fazer é usar uma armadura. Acabam por bloquear ou fingir que não estão a sentir nada e isso acaba então por levar às somatizações, ou seja, aquelas doenças físicas e nestes casos, podemos nem ter consciência de que uma emoção existe, pois nós acabamos de bloquear a emoção de tal forma que parece que ela não existe. Como é que podemos evitar comportamentos disfuncionais? A principal forma de evitar comportamentos impulsivos, compulsivos e somatizações é através da consciência emocional. É fundamental aprender a reconhecer e compreender as nossas emoções para então lidar com elas de uma maneira saudável. O primeiro passo é conhecer as emoções que estamos a sentir, sem as julgar ou reprimir. O objetivo aqui é só identificar a emoção. Em seguida, é importante compreender de onde essas emoções vêm e o que as desencadeou. O objetivo é entender qual a causa e por que razão ela está presente, qual é a função dessa emoção. Por fim, devemos encontrar maneiras saudáveis de lidar com as nossas emoções, como a prática de atividade física, técnicas de respiração ou até mesmo a procura de ajuda profissional. Outra coisa que nós temos de compreender é que as emoções são suscetíveis de terem combinações entre elas e darem origem a outras emoções e sentimentos. Falámos sobre as emoções básicas e as emoções secundárias, mas agora vamos falar sobre sentimentos. A maior parte das vezes as emoções evoluem para sentimentos. No caso da raiva, ela evolui muitas vezes para a irritação. A irritação é um sentimento, enquanto que a raiva é uma emoção. Outro exemplo é a alegria. A alegria é uma emoção, mas ao fim de algum tempo essa alegria transforma-se em felicidade. A felicidade já é um sentimento, portanto, é algo que já conseguimos sentir de uma forma mais prolongada no tempo. Enquanto que a alegria é aquele momento específico em que sentimos uma grande energia, um êxtase, mas que normalmente dura pouco tempo. Nos sentimentos, contrariamente às emoções, há um processo de interpretação, ou seja, há um pensamento ou uma avaliação sobre aquilo que estamos a sentir. Ou seja, os sentimentos são racionais, enquanto que as emoções não são racionais. Portanto, a principal diferença entre as emoções e os sentimentos está na sua duração e intensidade.
Enquanto emoções são rápidas e intensas, sentimentos são menos intensos e duráveis no tempo. Para além disso, sentimentos podem ser aprendidos e fazemos isso tendo por base as nossas relações sociais, enquanto que emoções são inatas. Todos nascemos com elas. Um exemplo de um sentimento aprendido é o amor. Inicialmente, aprendemos a amar com os nossos pais, depois com os nossos amigos e mais tarde com os nossos namorados. Qual é o significado do amor? Esse significado vai variar de pessoa para pessoa, uma vez que vai ser construído de acordo com as experiências pessoais. Por exemplo, para uma pessoa o amor pode ser uma relação entre duas pessoas que partilham casa, porque foi o que essa pessoa aprendeu da história dos seus pais. Para outra pessoa pode ser uma relação entre duas ou mais pessoas, o chamado poliamor. Portanto, as definições vão variar de pessoa para pessoa. Para além disso, eu aprendo a manifestar o meu amor através de aprendizagens feitas com as pessoas próximas, mas também com séries, com as redes sociais, com telenovelas, etc. Outro exemplo de sentimento é o respeito. Enquanto que em Portugal é normal cumprimentar as pessoas de beijo ou com um aperto de mão, no Japão isso é feito através de uma vénia. Portanto, em culturas diferentes, a demonstração de sentimentos pode variar, uma vez que eles são aprendidos e então sofrem influência da cultura. No caso da culpa, por exemplo, um animal sente culpa. Não sente. O ser humano sente culpa. Sim, nós sentimos culpa porque conseguimos pensar sobre aquilo que sentimos. Os animais não, pois não pensam sobre aquilo que sentem. Os animais reagem àquilo que sentem. Eles têm automaticamente um comportamento baseado na emoção que estão a sentir naquele momento. Como se constroem esses sentimentos? A maior parte dos sentimentos surge a partir de uma determinada situação. Essa situação pode ser externa, ou seja, eu sou observador, ou então pode ser interna, ou seja, algo que acontece dentro de mim que faz, inicialmente, desencadear uma emoção. Essa emoção vai surgir como resposta a essa situação e é a emoção que vai fazer com que eu tenha uma ação. Portanto, eu vou agir de acordo com aquilo que eu sinto. Depois de ter realizado a ação pretendida, eu vou interpretar a emoção sentida e a ação realizada. Só depois desta interpretação é que surge o sentimento. Exemplo, eu vou dar uma palestra. Perante essa situação surge uma emoção de medo. Ao sentir essa emoção, eu invento uma desculpa para não ir dar a palestra. Depois disto, vamos interpretar a ação e emoção sentida. Perante momentos em que eu tenho de me expor aos outros, eu costumo sentir medo e para evitar essa emoção desagradável eu procuro não me expor. Isso faz surgir um sentimento de insegurança. Perante situações semelhantes ou emoções semelhantes, eu tenderei a ter o mesmo padrão de comportamento. Como é que isso funciona na vida real? Na vida real nós só temos consciência de que perante determinada situação nós agimos de determinada forma. Agora o que é que acontece no nosso cérebro? No nosso cérebro há um evento ou situação que desperta um conjunto de crenças que são baseadas nas nossas vivências, padrões de comportamento e no nosso funcionamento até agora. Essas crenças vão despertar pensamentos sobre esses eventos. Esse pensamento vai despertar uma emoção e essa emoção vai despoltar uma reação ou ação. Um exemplo, perdi muito dinheiro numa operação de compra. Nas minhas crenças o que é que eu encontro? Por exemplo, frases como eu sou um idiota, não vi a tempo, vou perder tudo, não sei o que estou a fazer, etc. São pensamentos que nós podemos ter. O que é que isso gera? Normalmente uma emoção de medo. Perante tal emoção somos instigados a agir e decidimos fechar a nossa posição para impedir de perdermos mais dinheiro. Posteriormente, eu vou interpretar essa situação, emoção e comportamento e acabo por sentir insegurança. Portanto, eu atribuo um significado negativo a essa situação que aconteceu e vou tender não só a me comportar da mesma forma em situações futuras, como também vou tender a atribuir o mesmo sentimento em situações semelhantes. E isto transforma-se num ciclo que se autoalimenta. Ao viver tal experiência, eu vou reforçar as minhas crenças de que não sou capaz, isto não é para mim, e isso acaba por alimentar os nossos padrões de comportamento independentemente de eles serem mais ou menos adequados. Basicamente, esta é a forma como nós seres humanos acabamos por dar respostas desadequadas às situações. É possível quebrar com esses padrões, mas isso exige muito trabalho consciente. Para além disto, há uma diferença entre ação e reação. As ações são realizadas de forma consciente e exigem a presença do cérebro racional. Já as reações são impulsos para responder a um determinado estímulo e, portanto, são inconscientes e não precisam do cérebro racional para acontecerem. É esta a principal diferença entre ação e reação, a primeira é consciente, a segunda é inconsciente. Agora vamos falar um pouco mais sobre as crenças e pensamentos. Já falámos um pouco sobre isto nos exemplos anteriores. As crenças são construídas através de eventos que acontecem na nossa vida e vão se fortalecendo conforme esses eventos vão se repetindo. Quanto mais repetições eu tiver de um determinado evento, mais forte será a minha crença.
Essas crenças, por sua vez, vão despertar pensamentos sobre determinada situação, que desencadeiam emoções e sentimentos, levando a ações ou reações consoante estejamos a ter uma emoção ou um sentimento. Não esqueçam que emoções levam a reações, sentimentos levam a ações. Como é que nós construímos estas crenças e pensamentos? Estas crenças e pensamentos são construídos ao longo da nossa vida. Há um autor que fala sobre isto. É Erik Erikson. Este autor desenvolveu uma teoria que fala em diversas etapas que ocorrem ao longo do desenvolvimento do ser humano. A primeira etapa ocorre até aos primeiros 2 anos de vida e tem a ver com a confiança ou desconfiança. Nesta etapa a criança vai definir se confia ou não nas outras pessoas. Se uma criança tem uma relação positiva com os seus pais, a partir dessa confiança vai ser generalizada para outras relações e será uma criança com confiança nos outros, quer sejam adultos, quer sejam crianças. Caso contrário, se existir uma relação insegura com os pais, essa criança vai acabar por ser uma criança que não confia nas outras pessoas, ou nas outras crianças, e isso acabará por afetar de forma significativa a sua vida. Na segunda etapa de desenvolvimento, a criança vai procurar a autonomia. Por exemplo, ser capaz de ir à casa de banho sozinho, ser capaz de pintar sozinho, etc. Se a criança não for capaz de desenvolver comportamentos de autonomia, ela tenderá a sentir vergonha e a duvidar de si própria e também a ser mais dependente dos pais ou de outros adultos. Esta etapa ocorre entre os 2 e os 4 ou 5 anos de idade e é quando a criança procura a sua autonomia. É nesta fase que os pais procuram proteger os filhos e evitam que vão para a escola aos 3 anos. Acabam por adiar isso até aos 5 anos, às vezes. A excessiva proteção nesta fase do desenvolvimento faz as crianças serem inseguras. Portanto, é importante que as crianças consigam fazer coisas por si próprias. Elas precisam desta autonomia para serem adultos equilibrados. Na terceira etapa desenvolve-se as questões de ter iniciativa ou sentir culpa. É por volta dos 4 a 6 anos que as crianças conseguem sentir culpa. Nesta fase a criança procura ter alguma proatividade na realização de tarefas e essas iniciativas vão levar a cometer erros. Aqui, a forma como elas vão lidar com o erro vão influenciar o facto de elas sentirem ou não culpa. Na quarta fase, algures entre os 6 e os 12 anos de idade, surge a fase da produtividade versus inferioridade. É nesta fase que crianças que conseguem realizar as atividades escolares se sentem realizadas, contrariamente a quem não consegue realizar essas tarefas. Estas crianças acabarão por se sentir inferiores aos seus colegas. Após os 12 anos, dá-se início à etapa de desenvolvimento da identidade e surgem questões como quem sou eu. É aqui que os adolescentes começam a tomar decisões sobre a sua vida profissional e isto acaba por ter impacto nos seres humanos que serão no futuro. Posteriormente, surgem então as questões da intimidade ou isolamento. Os adolescentes vão começar a tomar decisões no sentido de quererem estar em relações de intimidade ou se preferem estar isolados. Na realidade, as questões da intimidade ou mesmo de identidade, etc., são transversais a todas as etapas de desenvolvimento. Erik Erikson procurou dar marcos de idade de quando a criança desenvolve determinadas dimensões do seu eu, mas na realidade isso não é algo estático. A intimidade, por exemplo, é construída na relação com os pais desde tenra idade, passando para as relações de amizade na escola até chegar aos namoros da adolescência e continua ao longo da nossa vida, não termina na nossa adolescência. Então, nesta quarta etapa, ou seremos capazes de estabelecer relações íntimas, escolher um parceiro para a vida e avançar com essa pessoa, ou vamos tender a querer estar sozinhos. Na penúltima etapa, este autor fala-nos da nossa capacidade de nos continuarmos a desenvolver ao longo do tempo em termos familiares e profissionais. Nesta etapa, vamos decidir que emprego ter, se queremos ou não construir família, etc. Nesta fase procuramos o sucesso em termos gerais. Procuramos estar felizes e orgulhosos da vida que construímos não só na vida pessoal, mas também no mundo. Aqui também entram as contribuições para a comunidade local. O quão satisfeitos estamos com isso e com o nosso contributo para o bem do mundo em geral. Por fim, na etapa final chamada de integridade versus desespero, ocorre na idade da reforma em que vamos olhar para trás e determinar o quão felizes ou orgulhosos estamos da nossa vida, ou quão arrependidos estamos de não ter vivido determinadas experiências. Portanto, fazemos uma avaliação da nossa vida e decidimos se foi ou não uma vida bem vivida. É baseada em todas estas fases do desenvolvimento e todas essas experiências que nós vamos construir crenças e pensamentos sobre nós próprios, sobre o mundo que nos rodeia e sobre as pessoas que nos rodeia. Todas as interações que nós realizamos com o ambiente, com as outras pessoas, com animais, etc., acabam por influenciar a construção das nossas crenças. Então, quais são as crenças que surgem ao longo da nossa vida? E nós aqui vamos sobretudo falar de crenças negativas. No fundo, quais são as crenças que nós não queremos ter?
Como já mencionamos, as crenças desenvolvem-se através de vivências repetidas ou de eventos com forte impacto emocional. Por exemplo, uma criança que é abandonada na infância tenderá a desconfiar de outras pessoas. Para esta criança, não será fácil confiar nos outros facilmente. Para além disto, esta criança pode desenvolver a crença de que se foi abandonada é porque não merece ser amada. Aqui a crença do desamor, por exemplo, pode ser desenvolvida. Algumas outras crenças comuns e que são negativas estão aqui neste slide. Não vamos falar de todas elas. A ideia aqui é apenas dar alguns exemplos dessas crenças. No caso da crença de desvalor, a pessoa acredita que não é útil ou que tudo o que ela faz mal. São pessoas que tendem a não valorizar aquilo que fazem bem. Por exemplo, pessoas com crenças de catastrofização esperam sempre que algo de mau vai acontecer. Mesmo que aconteça algo de positivo, a pessoa fica à espera quase de um castigo por lhe aconteceu algo de bom. São pessoas extremamente negativas. Outro exemplo de crença é a rotulação. No fundo consiste em dar rótulos a si ou aos outros. Por exemplo, ninguém gosta de mim porque eu sou gorda. Se uma pessoa teve uma discussão com alguém, deixar de falar com essa pessoa porque achamos que ela é agressiva. Então rotulamos essa pessoa de agressiva. Ou eu atribuo a mim própria o rótulo de gorda. Outro exemplo de crença é a hipergeneralização, que basicamente consiste em acreditar que como algo negativo aconteceu em determinada situação, sempre que eu estiver numa situação semelhante vai acontecer outra vez. Por exemplo, fui ao dentista e senti muitas dores a fazer um tratamento. Então, em qualquer situação em que eu preciso de fazer um tratamento, acredito que vou sentir dor. É uma hipergeneralização de uma situação que aconteceu no passado. Depois também há a questão do pensamento deveria. São pessoas que estão constantemente a cobrar-se por não terem feito algo que já deviam ter feito. Então estão presas a esse aspecto e estão a remoer nisso vezes e vezes sem conta durante o dia. Uma crença semelhante é o e se. São pessoas que nunca têm a certeza de nada e ficam na dúvida. Têm dificuldades em tomar decisões. Na personificação, achamos que somos os culpados por tudo o que acontece. Por exemplo, a minha avó caiu porque eu não estava lá. O meu filho magoou-se porque eu deixei ele ir para o baloiço. E por fim, temos a crença chamada de raciocínio emocional, que está ligada ao facto de eu ter um pressentimento que algo vai acontecer. Então, se eu estou a sentir isso, é porque algo vai mesmo acontecer. É o chamado raciocínio emocional. Existem outras crenças que não estão aqui. É impossível conseguir falar em todas elas. Por exemplo, a vitimização não está aqui, mas também é uma crença. No fundo é a pessoa não se responsabilizar por algo que aconteceu, ou seja, eu não tenho um papel ativo na situação. Eu sou uma vítima. Alguém que foi atingido pela situação. Como é que nós podemos trabalhar estas crenças, estes pensamentos? Normalmente as crenças formam-se através de experiências. E elas fazem parte daquilo que nós somos. Como elas fazem parte daquilo que nós somos? Elas são difíceis de serem alteradas. Para nós conseguirmos chegar às crenças, nós muitas vezes temos que alterar a forma como nós pensamos. Como é que nós alteramos a forma como nós pensamos? Tendo consciência dos pensamentos que surgem mediante um determinado estímulo ou uma determinada situação. Por exemplo, eu combinei um encontro com alguns amigos. À última hora, esses meus amigos decidiram cancelar esse encontro. Decidiram que afinal, já não é boa ideia e já não vamos para o cinema e inventam uma desculpa e dizem que é porque está a chover muito. Se eu tenho uma crença de desamor, isso vai fazer com que eu me sinta rejeitada. Eu vou pensar que os meus amigos não quiserem ir ao cinema porque não querem estar comigo. É um possível pensamento de uma pessoa que tem esse tipo de crença. Então, como as crenças são difíceis de serem trabalhadas, uma das formas que eu tenho de trabalhar essas crenças é através dos pensamentos. Eu posso tentar modificar esse pensamento. Ou seja, quando eu estiver consciente que esse pensamento apareceu na minha cabeça, aquilo que eu posso fazer é tentar modificar esse pensamento. Ou seja, os meus amigos não quiseram estar comigo foi o meu primeiro pensamento. Posso tentar substituir esse pensamento por algo do género: se estivesse bom tempo nós teríamos ido ao cinema. Qual é o problema que pode surgir aqui? A minha crença pode ser continuamente reforçada por situações de rejeição. Então eu tenho de ter cuidado e não procurar efetivamente pessoas que não querem estar comigo. Mas diria que, se foram realmente os amigos que desmarcaram e se essas pessoas realmente são minhas amigas, diria que essa crença vai acabar por não ser confirmada. Portanto, aqui também temos que ter algum cuidado para não procurarmos confirmar as nossas crenças. Que no fundo está relacionado com outra coisa, está relacionado com o enviesamento cognitivo, que nós vamos falar mais à frente. Não vamos desenvolver muito sobre enviesamentos, mas está relacionado com o viés da confirmação. É um enviesamento cognitivo em que as pessoas procuram confirmar aquilo em que acreditam. E porque estamos a falar de crenças e pensamentos no meio das emoções? No fundo, para falar da consciência emocional.
Pensamentos, emoções, sentimentos e comportamentos estão relacionados entre si. Alterando o meu pensamento, eu consigo alterar o que eu sinto e, consequentemente, o meu comportamento. É fundamental nós compreendermos as nossas emoções e sentimentos, bem como os processos mentais por detrás deles. Quais são esses processos mentais? São as nossas crenças e pensamentos. Só assim vamos conseguir trabalhar comportamentos disfuncionais que possamos ter e alcançar o tal equilíbrio emocional que já temos falado ao longo das últimas aulas. É através da consciência emocional que podemos reconhecer e lidar com as nossas emoções de maneira construtiva, evitando compulsões, violência, somatizações e outros problemas decorrentes da repressão ou da falta de controle emocional. Temos de ser capazes de reconhecer e aceitar as nossas emoções sem qualquer julgamento e observar também os nossos padrões de pensamentos e crenças para conseguirmos modificá-los, encontrar maneiras saudáveis de lidar com as emoções que estamos a sentir e cultivar então a consciência emocional ao longo da nossa vida, num processo que se quer contínuo. No fundo, nós temos de ser capazes de reconhecer que um evento ou estímulo ocorreu e que isso fez despoltar uma emoção em nós. Então, temos de ser capazes de identificar o que estamos a sentir para, posteriormente, conseguirmos fazer uma avaliação dessas emoções ou sentimentos. Ao refletir sobre o que estamos a sentir, vamos conseguir identificar pensamentos e crenças que são disfuncionais e vamos ter a capacidade de tentar alterar essas crenças e pensamentos com o objetivo de encontrarmos formas adequadas de lidarmos com as nossas emoções. Só assim vamos conseguir ter uma vida mais equilibrada em termos emocionais. Por fim, temos de saber que a jornada do desenvolvimento emocional e da consciência emocional são processos contínuos e têm de ser feitos ao longo da nossa vida. Requer prática, requer treino e sem isso este desenvolvimento emocional não é possível. Bom, hoje ficamos por aqui. Na aula prática vão ter uma atividade relacionada com a identificação de crenças e pensamentos. Reflitam sobre essa tarefa e vemo-nos na próxima aula.